Olá, hoje eu vou tentar explicar de uma forma rápida, clara, sucinta, o que é o donanemab, também chamado de Kisunla. Este é um novo medicamento que foi aprovado recentemente aqui no Brasil para o tratamento da doença de Alzheimer em sua fase mais precoce. O donanemab é um anticorpo monoclonal e ele ajuda a remover a proteína beta-amiloide defeituosa do nosso cérebro. O acúmulo dessa proteína defeituosa é um dos principais mecanismos fisiopatogênicos associados à doença de Alzheimer. O medicamento ele já foi aprovado em outros órgãos regulamentadores nos Estados Unidos e na Europa com base em um estudo chamado Trailblazer-ALZ 2, que envolveu mais de 1.700 pacientes com a doença de Alzheimer em sua fase inicial, ou seja, aqueles pacientes com demência leve. No estudo, o grupo que usou o medicamento, o donanemab, teve uma redução de cerca de 35% na velocidade de progressão da doença. Já o grupo que não usou teve uma redução de apenas 22%. Essa diferença ela foi estatisticamente significativa, mas o benefício clínico, o que podemos perceber no dia a dia com o paciente, infelizmente foi modesto. No teste foi utilizada uma escala, a ADAS-Cog, e a diferença foi de apenas 3,25 pontos, sendo que essa escala ela pode variar de 0 a 144. Outra escala utilizada foi o CDR, e a diferença foi de apenas 0,7 pontos, uma escala que varia de 0 a 18 pontos. Ou seja, o donanemab ele atrasou um pouco a progressão dos sintomas, mas infelizmente o medicamento não impediu a evolução da doença e obviamente isto não representa uma cura para a doença de Alzheimer. O tratamento com o donanemab também traz riscos, entre eles a ocorrência de um fenômeno chamado de ARIA, que são alterações cerebrais visíveis na ressonância magnética e que podem ser classificados de duas formas. Área E, que representa um edema cerebral, e área H, que são pequenos sangramentos ou depósitos de ferro que podem ocorrer nesses pacientes em tratamento com o donanemab. Esses efeitos foram comuns, podendo chegar até 30% dos pacientes que utilizaram. Em alguns casos, causaram outros sintomas, como dor de cabeça, confusão mental, convulsões. Então não é um medicamento assim isento de efeitos colaterais. Até por isso, por causa desses riscos, a Academia Brasileira de Neurologia ela recomenda critérios muito claros, muito rigorosos para recomendar o uso do donanemab. Primeiro, são pacientes que têm um comprometimento cognitivo leve ou estejam na fase inicial da doença de Alzheimer e que tenham um diagnóstico confirmado com PET amiloide ou a pesquisa de biomarcadores como a proteína beta-amiloide no líquor. Tem de ter aquela escala CDR de 0,5 ou 1, o que indica o estágio inicial da doença. E sem dúvida alguma, por serem infusões regulares, o paciente ele precisa de apoio familiar para o tratamento, para o acompanhamento. E é claro que esses familiares ou o próprio paciente precisa compreender muito bem os riscos, benefícios e os custos desse tratamento. Além disso, é necessário que os pacientes sejam avaliados sob o aspecto genético, a genética da apolipoproteína E. Os pacientes que são homozigóticos para o gene, para a isoforma E4, ou seja, que herdaram duas cópias do gene da apolipoproteína E na sua forma 4, eles têm maior risco de desenvolver a ARIA, que são aquelas alterações cerebrais, edemas ou hemorragias. Por isso, nesses casos, o uso do medicamento deve ser ainda mais criterioso ou até mesmo evitado. Há uma recomendação geral que não se utilize os medicamentos para pacientes que sejam homozigotos para essa isoforma 4. Enfim, o donanemab ele é um avanço importante, sem dúvida é um medicamento que atua na fisiopatogenia da doença de Alzheimer, mas oferece um benefício muito pequeno, portanto exige cuidados muito específicos para a sua recomendação, obviamente para garantir a segurança do paciente. Ele deve ser usado apenas em pacientes que sejam muito bem selecionados, que tenham uma equipe especializada que conheça o manejo do medicamento
para o seu acompanhamento adequado. Eu espero com isso eu possa ter esclarecido um pouco mais sobre esse novo medicamento, essa nova perspectiva terapêutica da doença de Alzheimer em nosso país. Se você achou esse vídeo interessante, não deixe de curti-lo, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas. E se tiver alguma dúvida, pode deixá-la nos comentários e que assim que possível eu procurarei responder. Muito obrigado e até a próxima.